Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. O episódio de hoje foi inspirado num curso que foi o mais concorrido da história da Universidade de Harvard, Positive Psychology, The Science of Happiness, que é justamente em português o título desse episódio. O professor israelense Tal Ben-Shahar, que é PhD em Psicologia e Filosofia pela mesma Universidade de Harvard, onde ele foi também professor por mais de 2 décadas. Ele iniciou a trajetória dele lá em Harvard, estudando ciência da computação. E mesmo ele sendo um bom aluno, ele compartilhou isso numa entrevista muito bem sucedido, ele não se sentia realizado e feliz com o direcionamento da própria vida. Então ele decidiu cursar filosofia e psicologia. Depois dele trazer uma série de reflexões e busca das respostas de perguntas como: por que eu estou triste e como que eu posso ficar feliz? E aí, em 2004, ele lançou essa aula. Na época que ele lançou, ele comenta que tinham somente 9 estudantes inscritos nessa matéria. E eu acho que isso lá, em 2004, não era muito comum. As pessoas, era um tema, um assunto que as pessoas não procuravam muito, nas universidades, nas aulas. É muito diferente de hoje em dia, onde as pessoas estão muito mais despertas e conscientes. Ele, anos depois, a reputação dele foi aumentando, a aula foi ficando super popular. E foi a aula mais concorrida, em todas as escolas dentro da universidade. E ele chegou a atrair mais de 1.500 alunos por aula, na aula do semestre, do período. E os tópicos que ele trazia para o programa era, por exemplo, felicidade, autoestima, empatia, amizade, metas, amor, realização, liderança, inovação, criatividade, ética, espiritualidade, hábitos, humor, resiliência, mindfulness, que são fatores essenciais para o bom desempenho de qualquer ser humano, em todas as áreas, não só na área profissional, pessoal, saúde mental, espiritual, em todos os contextos. Ele também já escreveu vários livros sobre esse tema e alguns viraram até best-sellers internacionais, como Mais Feliz e Ser Feliz. Você também provavelmente já ouviu falar de um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu li já parte desse livro na época da pandemia. Ele estava sendo disponibilizado gratuitamente. E esse livro é de um outro autor, do Shawn Achor. E o que achei interessante é que ele também virou uma referência, no tema da felicidade, psicologia positiva. E o curioso é que ele foi o assistant professor, como é falado aqui nos Estados Unidos, o professor assistente do Ben-Shahar. muito, muito bacana, Enfim, ambos se tornaram referências no assunto felicidade e bem-estar. E o Tal Ben-Shahar, ele hoje eu acredito que ele não dá mais aulas na universidade, ele é palestrante para grandes empresas e ele tem uma academia, um instituto que oferece cursos e diversos tipos de certificações na área sobre felicidade, pesquisas. Então aqui no podcast eu vou compilei para vocês 26 dicas que ele destaca para termos uma vida positiva. Primeira, pratique a gratidão. Você pode anotar diariamente coisas que você tem e que te dão felicidade. Podem ser coisas materiais como a sua casa, a sua cama, o seu carro que te permite ir e vir. E podem ser também sensações, como você se sente em paz, em harmonia, vitalidade. Isso ajuda a trazer foco nas coisas boas da vida, Eu tenho um episódio dedicado aqui para esse tema da gratidão. E a gratidão, abaixo do amor incondicional, é a vibração mais elevada. Então, ela muda imediatamente o nosso estado vibracional. A segunda dica é pratique atividade física. Todo mundo deveria saber do benefício dessa, Não é novidade para ninguém. Então, exercite-se pelo menos 30 minutos diários. O exercício libera
endorfina, ajuda a melhorar o nosso humor, combate o estresse, é algo que é sagrado para mim. Eu faço 30 minutos, 40 minutos e se eu deixo de fazer 2, 3 dias, eu já vejo como eu começo a ficar assim mais agressiva, mais irritada, muda. Então é uma prática que é sagrada para mim. Número 3, tome um bom café da manhã. Não pule essa refeição. Um café da manhã balanceado aumenta a sua energia e a capacidade de concentração ao longo do dia. Quarta dica, durma bem. O sono é essencial para o nosso bem-estar, não só físico, mas também emocional, mental. A importância de você dedicar uma rotina de sono. Antes do sono, não assistir coisas pesadas, não assistir televisão, ficar longe de redes, de aparelhos eletrônicos, tentar fazer uma leitura gostosa, tomar um banhozinho quente, realmente criar um ritual e intencionar para onde a sua alma, né, o seu corpo astral vai durante o sono, porque quem acredita, não precisa acreditar, isso faz sentido para mim. Enquanto a gente está dormindo, a nossa alma, ela vai, não a nossa alma em si, um dos nossos corpos, ele vai para outras dimensões. Então a gente pode intencionar para ser levado para um templo de cura, para um lugar de vibração elevada, para receber orientação de alguns mestres ascensos. Então eu vou gravar depois um episódio somente sobre a rotina do sono. Quinta dica, seja assertivo. Expresse as suas necessidades, as suas opiniões de maneira clara. Aprenda a falar sim para você, porque o não que a gente fala para o externo muitas vezes é um sim para a gente. Isso ajuda a melhorar a nossa autoestima, a nossa organização mental e reduz os sentimentos de tristeza. Então, aquela coisa da gente ser consistente energeticamente, eu falo muito sobre isso no podcast, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, estarem alinhados, tá? Muito importante isso. Sexta dica, invista em experiências. Gaste o seu dinheiro em viagens, cursos, aulas, em vez de comprar mais daquilo que você já tem. Realmente tenta viver ali com o essencial. Invista em experiências que podem te trazer conhecimento, que podem proporcionar uma felicidade mais duradoura e não só aquela felicidade instantânea, né? Aquela coisa ali, tô triste, eu vou pro shopping fazer uma compra, ou não, algo que possa alimentar a sua alma, tá? E não somente o seu corpo físico. Sétima dica. Enfrente seus desafios, evite a procrastinação. Esta para mim é uma super dica. Crie listas semanais de tarefas, se organize, tire o domingo para se organizar, para visualizar, planejar a semana seguinte. Você pode criar assim, né, as listas do que você precisa fazer, quais são os seus objetivos, talvez tirar um dia para fazer coisas mais administrativas, né? Separar isso é algo que eu venho trabalhando muito e tem me ajudado bastante. Trazer um senso de realização, de organização, de disciplina, e isso só traz mais liberdade pra gente. 8ª dica, preencha seu ambiente com boas lembranças. Isso envolve decoração do espaço com fotos, objetos que tragam lembrança de pessoas queridas, de experiências positivas que você teve. Isso traz alegria e gratidão. 9ª dica, seja agradável e sorria. Cumprimente as pessoas, seja gentil com o outro. É contagiante a gentileza. Um simples sorriso pode melhorar o humor das pessoas ao seu redor. Quando você atender o telefone, atenda com um sorriso. Isso faz toda a diferença. 10ª dica, use sapatos confortáveis. Sapatos desconfortáveis podem afetar o seu humor negativamente. Priorize o conforto. Uau! Tava até conversando sobre isso com uma amiga, desde que eu saí do banco, e já vão fazer o que eu saí em 2022. Tem um pouco mais de talvez aí quase 2 anos e meio. Nossa, eu tinha assim coleção de escarpão.
de todas as cores, e salto, né? Eu morava em Nova York, trabalhava no banco, a gente estava sempre assim, super arrumado, lidava com cliente. Eu doei todos os meus sapatos, eu não sei nem se eu ainda consigo, se eu sei andar em cima de um salto. Então, assim, hoje eu invisto em tênis, é muito confortável, e também com filhos pequenos. Enfim, e se eu uso salto, assim, é plataforma e super baixinho. Então, assim, priorize o seu conforto. 11. Cuide da sua postura. Caminhe com os ombros para trás, o peito para frente. Uma boa postura melhora o humor e pode combater a depressão. Nossa, isso é muito para mim, assim, eu tenho que ficar, né, algo que eu venho trabalhando também. Preste atenção na postura. Bota o coração para ir na frente, né? Então, trabalhar essa questão da postura. 12ª dica: ouça música. Escolha músicas que acalmem a mente e tragam boas lembranças. Cantar também pode aumentar a felicidade. Quem canta seus males espanta, é muito gostoso, muda o seu estado vibratório imediatamente. Então, tenta usar músicas vibrantes, com letras bacanas para você cantar. Eu gosto muito de trabalhar com música clássica, com frequências. Volta e meia, assim, hoje mesmo eu acordei aqui com os meninos e a gente estava dançando, ficamos ali uns 20 minutos dançando, tão gostoso, é tão contagiante. Então a música, ela é uma forma de terapia. 13ª dica: coma de forma equilibrada. Essa também, né? Todo mundo já sabe. Não pule refeições, mantenha uma dieta balanceada para estabilizar os níveis de glicose no sangue, melhorar o humor. O alimento, ele não nos alimenta somente fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Eu tenho também um episódio dedicado sobre alimentação, né? Muito do meu processo de transformação, ele veio a partir da alimentação. Eu até já falei aqui diversas vezes no podcast, que primeiro eu mudei a minha alimentação, mas depois foi a alimentação que me mudou. Eu fiquei mais sutil em todos os meus corpos, todos os meus sistemas de corpos, físico, mental, emocional, espiritual dos meus corpos inferiores tem um impacto imenso. É o combustível aqui dessa máquina que abriga a nossa alma e é o que nos permite estar aqui nessa dimensão, no planeta Terra. Então, vamos cuidar da melhor forma, cuidando, né? O que a gente está botando para dentro, em todos os sentidos. 14ª dica: cuide da sua aparência. Sinta-se atraente, né? Para você, não pelo outro. Isso te ajuda com a autoconfiança, com a felicidade. Quando eu comecei a trabalhar de casa, até mesmo durante a pandemia, que eu ainda estava no banco, eu fazia questão de acordar, me arrumar, né? Se eu tava tudo bem, tava só na câmera ali, mas eu botava um short, uma camisa bonitinha, porque você tá dando um sinal, você tá sinalizando pro seu corpo, né? Eu tô pronta pra vida. Então eu tirava, eu não ficava ali o dia inteiro de pijama ou com uma roupa... botava uma roupa confortável, mas bonita, assim, eu me arrumava pra mim, não era pra ninguém. 15ª dica: acredite em algo superior. Tenha fé, independente da sua religião. A crença, a fé é algo muito maior do que a religião, que dá confiança, resiliência para a gente enfrentar os desafios. Todo mundo vai ter desafios na vida, não existe uma vida sem desafios. O que faz a diferença é como que a gente navega esses desafios. A fé é algo que é sentido, então qualquer que seja a sua crença numa força maior, em Deus, numa inteligência superior que está regendo tudo isso, cultive a sua prática espiritual de conexão, tendo religião ou não. 16ª dica: invista em relacionamentos significativos. Os relacionamentos são uma forma de nutrição e é o que nos faz sermos humanos. É através do relacionamento que a gente humaniza a nossa existência aqui. Então, dedique um tempo para você investir em relacionamentos que são importantes para você, que te alimentam, que trazem nutrição para você, intelectual, espiritual, emocional. E deixa de lado, vai eliminando os relacionamentos que te sugam, que não te fazem bem. É um pilar muito importante do nosso bem-estar, são os relacionamentos. Não só o relacionamento com nós mesmos, mas com os outros.
17ª dica, pratique mindfulness. O mindfulness é viver o estado presente, viva o momento, esteja presente. Muitas vezes a gente está no futuro ou no passado, pensando em algo que a gente deixou de fazer, que aconteceu, que já passou. Você não está naquela linha de tempo. E muitas vezes a gente está ali pensando no futuro, ou ansioso, nossa, eu preciso resolver isso, aquilo. Não, esteja presente. Eu vi o quanto isso foi transformador na minha vida. Estar presente ali. É um shift energético imenso. 18ª dica, defina metas. Estabeleça e vai atrás dos objetivos mais significativos para te dar propósito para a sua vida. Liste o que é sagrado, onde você quer chegar, e aí você vai observando para ver se o que você está fazendo, as ações que você está tomando, estão te levando naquela direção. O que é sagrado, para o que você precisa falar sim, onde você precisa priorizar. Então as metas são muito importantes. 19º, faça o que ama. Encontre atividades que te tragam prazer, satisfação. Um exemplo, a leitura para mim hoje em dia me traz imensa satisfação, é quase que uma necessidade para mim. E eu, durante a adolescência toda, eu não praticava leitura, eu brinco que eu falo assim, gente, eu queria ter todo o tempo do mundo que eu tinha lá quando eu era solteira, mas eu não tinha a consciência que eu tenho agora. Então a leitura, eu sempre separo um tempo, ela me nutre. Um exemplo, no seu caso pode ser praticar algum esporte, praticar yoga, pintura, cozinhar, cuidar do jardim, fazer algum curso, aula, sair com as amigas, algo que você ame fazer e que te traga prazer e satisfação. Reflete sobre isso. O que te traz prazer e satisfação que você não está fazendo atualmente? 20ª dica, pratique a bondade. Os atos de bondade beneficiam muito mais quem está dando de quem recebe. Quem recebe é muito beneficiado, mas quem está dando, assim, alimenta demais, traz imensa realização, porque a gente está aqui para servir. Então, pratique a bondade, acorde, fale, como eu posso praticar a bondade hoje? Deus, me mostra, me traga oportunidades para eu praticar a bondade comigo também. A gente esquece. Eu estava conversando com uma amiga, a Alê, a Divane, ela vai vir aqui no podcast, e ela estava me contando, né, enfim, um contexto ali da vida dela, um imenso acontecimento de despertar, de consciência, e aí ela virou e falou assim, eu esqueci de agradecer a pessoa mais importante em todos esses processos, que sou eu mesma. Eu fui agradecendo todo mundo que estava ali, mas eu não me agradeci. Então, traga a bondade para você também, ok? 21ª dica, aceite suas emoções, reconheça, perceba e se permite sentir. E aceita. Tem aquela frase que fala, aceita que dói menos, aceita que você não consegue mudar, aceita. E aí, uma vez que você aceita, você pode digerir, dissolver, sentir, ao invés de suprimir. Porque tudo é energia, a emoção ela não vai desaparecer, ela não vai embora, ela vai ser armazenada em algum sistema seu. Então, é muito, muito importante a gente sentir e aceitar. 22ª, desacelere, reserve um tempo para relaxar, para descansar, para entrar em silêncio. Não fazer nada é fazer muito, 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 muito. Então, reserve esse momento. 23ª, conecte-se com a natureza. Passar tempo ao ar livre melhora o nosso humor. Quem não se sente bem depois de dar uma caminhada na praia ou fazer uma caminhada pelas montanhas, colocar o pé na grama, entrar dentro de uma cachoeira? Tem uma ciência por trás disso, tá? A natureza cura e ela atua em todos os nossos sistemas. 24ª dica, medite. A meditação, isso é comprovado cientificamente, ela não só pode, como ela ajuda a reduzir o estresse, ela aumenta a felicidade. Eu comecei a praticar meditação transcendental em foi 2016 ou 2017, acho que foi
2017. E foi transformador na minha vida, assim, foi um marco, benefício imediato. De em uma semana as pessoas me perguntarem: você tá diferente, o que você tá fazendo? E naquela época eu morava em Nova York, que é uma cidade super acelerada. E foi assim, uau, maravilhoso. E para quem fala, mas eu não consigo meditar. Mais ainda você, então, que fala que não consegue meditar, que mais precisa. Então, vai testando. Não existe só uma forma de meditação. Existe a meditação ativa, que é você fazer uma caminhada pela natureza e estar ali presente, tá? Você pode fazer meditação ativa enquanto você está cozinhando, enquanto você está limpando a casa, organizando. Tem várias formas, não é só a meditação, entre aspas, assim, tradicional, tá? 25ª dica: aprenda continuamente. O aprendizado contínuo mantém a nossa mente ativa, engajada, renova os nossos sistemas e é maravilhoso. A gente nunca vai saber o suficiente, sempre tem coisas novas para aprender, até mesmo sobre um tema que a gente já pode ter estudado no passado. Só que hoje, atualmente, você pode estar com outro nível de consciência e de percepção. Eu gosto muito de reler livros, tá? Livros que me marcaram, eu já li às vezes 2 vezes o mesmo livro e cada vez que eu leio vem um novo insight, uma nova percepção. E a última dica é: pratique a resiliência, desenvolvendo a capacidade de se recuperar dos desafios, das adversidades, sabendo e aceitando a vida. Ela é impermanente, isso é uma lei, ela é impermanente. Todo mundo vai ter desafio, mas como é que você vai lidar com ele? Então, assim, eu deixo aqui um convite para você revisar essa lista, escolher talvez 3 ou mais dicas e começar a aplicar na sua vida, ou trazer de volta. Pode ser que você já tenha aplicado isso no passado, e depois que virarem um hábito, você pode ir lá, escolher mais 3 dicas e por aí vai. E aplicando essas dicas no seu dia a dia, você com certeza vai encontrar maneiras de aumentar a sua felicidade e o seu bem-estar. Que haja luz para todos nós, que você possa usar a sua luz para iluminar as pessoas ao seu redor. E namastê, arro, um lindo final de semana, uma linda semana, um lindo dia, dependendo de quando você vai estar escutando esse podcast. Que assim seja.